Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco de Santa Jacinta Mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós vamos então começar a falar do tratado mesmo, em específico, entrar aí nos escritos do santo. E aí nós vamos abordar o primeiro artigo do primeiro capítulo, que vai tratar justamente sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, quando nós falamos de que a devoção à Virgem Santíssima é uma devoção necessária, então nós estamos colocando uma afirmação que necessita de certas explicações. A gente vai ver que em um determinado ponto do tratado, o santo procura ser um pouco mais breve na explicação, e ele depois vai explicar o motivo dele ser assim, né? E aí a gente vai compreender então de onde vem essa necessidade de dizer, de onde vem essa certeza de dizer que há necessidade de sermos devotos da Virgem Santíssima, né? Essa afirmação. Então, para isso, ele faz uma breve introdução. No tratado, antes de começar o capítulo 1, tem uma introdução que foi escrita pelo próprio santo, né? Que inclusive é onde inicia as marcações do tratado lá. Então, o parágrafo 1 começa ali na introdução, aonde ele vem trazer uma simples reflexão, né? Ele vai dizer assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então, ele traz essa afirmação. As verdades contidas nessa afirmação são as raízes para nós justificarmos esta afirmação de que a devoção à Virgem Santíssima ela é uma devoção necessária para a nossa salvação. Então, quando nós colocamos essa afirmação, o alicerce para poder dizer que isto é uma verdade está contida nesta afirmação. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Claro, ele poderia ser muito mais amplo nessa afirmação, para tentar já conter outras realidades que iriam compor essas verdades fundamentais. Porém, ele se limita a trazer dois pontos fundamentais aqui, né? O primeiro é dizer que Jesus Cristo veio ao mundo por intermédio da Virgem Santíssima. Então, é uma primeira grande afirmação que ele quer colocar. Então, justamente para destacar que, por mais que foi o caminho escolhido por Deus, não necessariamente esse caminho de salvação ele era o único que Deus poderia realizar, né? Deus, por ser Deus, ele poderia desenvolver o processo da salvação de qualquer forma, né? Quando nós falamos lá no início sobre causalidade, que eu falei que a gente ia retomar diversos momentos, nós vimos isso, né? A causa, né, pode se dirigir à causa final. Então, a causa material e formal pode se mover até a causa final, ou seja, até o seu objetivo, sem uma causa intermediária. Então, eu consigo, né, em algumas situações, fazer com que seja alcançado um objetivo sem uma causa intermediária. Porém, a partir do momento que eu insiro no meu processo de causalidade uma causa mediata, né, uma causa ali que aparece como meio, né, eu passo a ter essa minha causa secundária como necessária no meu processo, né? Então, a partir do momento que eu posso cortar uma árvore
de diversas formas, utilizar um machado não é necessário no meu processo de cortar árvore, uma vez que eu tenho diversos caminhos. Então eu posso pegar uma faquinha de serra de cozinha e ficar serrando ali a árvore até eu conseguir, né? Posso demorar anos, mas é possível. Assim como eu posso pegar um martelo e um ponteiro e ficar ali batendo na madeira até eu ceder toda a estrutura dela e conseguir derrubar. Ou eu posso pegar uma motosserra e acabou em 10 segundos, em 3 segundos, serrar a árvore. Então, a partir do momento que eu tenho diversas formas, nenhum desses meios são necessários para o meu processo. A partir do momento que eu escolho aquele como meio, ele passa a se tornar necessário. Então, a partir do momento que eu escolho cortar a árvore com o machado, e eu pego o machado para cortar, é necessário o machado ali. Né? Então, se eu pegar nas minhas mãos o machado para cortar a árvore, e toda vez que eu me voltar para golpear a árvore, tenta usar o imaginarei, imagine que ele desaparecesse e aparecesse na minha mão de novo. Então, na hora que o golpe vai bater na árvore, ele some, né? Ou ele perde seu caráter de machado, né? Fica só a madeira e some o ferro ali. E aí eu bato com uma coisa oca ali na madeira. E aí na hora que eu volto, o machado aparece de novo. Eu volto, eu vou ficar ali uma eternidade, eu não vou conseguir cortar a árvore. Porque a partir do momento que eu estou ali cortando com o machado é necessário no meu processo. Então, se eu estou executando aquela ação, necessitando de um objeto de uma causa secundária, e aquela causa deixa de existir naquele processo, o meu processo passa a ficar interrompido por aquilo. Então, a primeira grande colocação dele é essa, que ele sempre vai trazer em muitos pontos do tratado, porque é um dos principais argumentos, até para os dogmas, alguns dogmas marianos, de que foi por intermédio da Virgem Santíssima que Jesus Cristo veio ao mundo. Então, Jesus, ele se encarna, ele se faz homem por intermédio da Virgem Santíssima. Então, a sua vinda no mundo, ela fica como que dependente da Virgem Santíssima. Então, é como se a chuva caísse no mundo inteiro ao mesmo tempo, espalhada pelo mundo. Em um determinado momento, Deus escolhe que haja uma tubulação por onde essa água irá passar e vai cair apenas num lugar do mundo, assim, né? Imaginar isso, né? Uma tubulação. Então, conforme Deus escolhesse esse meio, então toda vez que nós tivéssemos chuva, seria necessária essa tubulação para que a água chegasse até a humanidade. Então, veja, a partir do momento que Deus escolhe a Virgem Santíssima como um meio para que ele passe a derramar suas graças sobre o mundo, então nós temos aqui um primeiro argumento que vai nos servir daqui para frente. Foi por meio de Maria. Então se foi por meio de Maria, então todas as graças passam por ela. Essas afirmações não nos importam agora. Né? Nos importa apenas a verdade de que foi por meio de Maria que Jesus veio ao mundo. E aí então ele acrescenta, desta forma, né, então também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então veja, ele coloca esse caráter do reinado divino. A gente vai ver bastante nesse capítulo primeiro a importância desse termo, o reinar, né? Então é por meio da Virgem Santíssima que Jesus vai fazer todo o processo relacionado à humanidade. Então, se foi por meio dela que ele veio ao mundo, então também vai ser por ela que ele vai estabelecer a sua relação com a humanidade. Né? Porque o seu reinado sobre as nossas vidas, até o momento, ela era uma relação apenas de criador. Né? Então Deus criou todas as coisas, por isso todas as coisas estão submissas a ele. Mas a inclinação do homem
quando ele escolhe voltar-se contra Deus e caminhar contra Deus, faz com que ele não vivencie com Deus algo que era para ser mais profundo, deixando que um lugar que era para ser de Deus em sua vida passasse a ser ocupado por outras coisas. Então, nós temos aqui criaturas que foi-lhes dado uma condição diferente das outras criaturas. E essa criatura diferenciada, ela tem um aspecto que deveria estar voltada para Deus, né? Um grande aspecto, né? Que são as grandes características de nossa alma. Né? Então, a nossa vontade, a nossa inteligência, né? A nossa memória, deveriam estar todas direcionadas para a verdade maior que é o Criador. Porém, por uma soberba humana, nós acabamos dando este lugar para outra. Né? Então, quando o homem procura, né, por suas forças, ser o senhor de si mesmo, né, dos seus desejos, e procurar construir a realidade a partir dos seus interesses, ele passa a colocar tantas outras coisas neste lugar. Então, quando Jesus estabelece o projeto da salvação, ele quer, em primeiro lugar, retomar essa condição, né? Fazer com que o homem volte a dar aquilo que é próprio para Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, colocar nossa alma voltada para o seu verdadeiro objetivo. Porém, quando ele faz esse movimento, ele faz já dando ao homem uma condição totalmente diferente. Ele passa a tirar o homem da condição de criatura e o coloca como filho adotivo. Então ele nos faz participantes de sua natureza divina. Então é uma condição totalmente elevada que ele dá ao homem. Demonstrando assim que a relação que ele quer ter com o ser humano a partir desse projeto de salvação, ela é muito maior do que a condição em que vivia Adão e Eva. É uma condição mais elevada. Portanto, o estabelecimento disso é um reinado definitivo. Né? Quando a gente vê Cristo, o Rei do Universo, quando Jesus, então, assume o seu trono, né, de verdadeiro Rei de toda a criação, de todo o universo, é sobretudo o Rei de nossos corações. Então, quando nós falamos em santidade, né, em reinado de Deus, nós estamos falando em santidade. A relação que nós temos com o Criador, que é a de deixá-lo ocupar o seu lugar que é próprio, que é de rei de nossas vidas. Então, ele veio com esse objetivo. Por isso que é justamente esse ponto que o santo acrescenta. Ele veio por meio de Maria, e é por meio dela que ele estabelece esse reinado. Aí a gente depois vai ver mais a fundo porque por meio dela. Então, ele reflete nessa introdução. Ora, toda a vida de Maria foi uma vida oculta. Ela manteve-se sempre oculta do mundo, procurando cada vez mais o conhecimento de Deus. Isso desde a sua infância. Né? São poucos os escritos de santos sobre a infância de Maria, mas e a maioria deles são questões poéticas, né? Porque nós não temos nenhum dado bíblico sobre a infância de Maria. Então nós temos ali evangelhos apócrifos, temos escritos de santos, né? Temos aí o grande escrito de São José de Anchieta, né? Que trata a infância da Virgem Santíssima. Então nós estamos falando, né? Nós estamos observando que desde a infância dela, ela tem essa busca em procurar mais a Deus. Então ela era uma criança totalmente voltada à leitura da Sagrada Escritura e viver a tradição judaica de uma forma exímia, né? Então ela se esforçava e ela, junto com a sua mãe, sempre estava em constante oração, né? E meditação da Sagrada Escritura ali. Então, ela sempre, desde pequena, tem essa busca pelo conhecimento de Deus, buscando, assim, manter-se oculta ao mundo. E Deus, portanto, ele também faz essa mesma escolha
de manter a Virgem Santíssima oculta. Não é à toa, então, que nós vamos ver poucas coisas faladas sobre ela na Sagrada Escritura. Poucas vezes nós vamos ver Jesus junto com a Virgem Santíssima, tirando alguns momentos da sua infância, né, o seu primeiro milagre nas bodas, né, algumas referências à Virgem Santíssima na sua vida pública, né? Então, feliz os seres que amamentaram, não, feliz. Então a gente vê ele falando ali uma coisa ou outra, a gente vê um aspecto da vida da Virgem Santíssima sendo falado ali ou aqui ou ali, e depois da sua morte, né? Então são poucos os momentos que nós vamos ver a figura da Virgem Santíssima diante dos 4 evangelhos, né? De uma grande narrativa sobre a vida de Jesus. Então ela é mantida oculta, justamente porque, ao mesmo tempo que ela buscava esse conhecimento de Deus, nós vemos o próprio Deus sendo gestado na Virgem Santíssima. Então, nós vamos ter a figura da Virgem Santíssima, que é uma criatura, sendo gestadora de Deus. É uma coisa que parece totalmente contraditório com a realidade, né? Parece, na verdade, inconcebível para a realidade humana. Mas é justamente esse aspecto. Além da Virgem Santíssima estar procurando crescer diante de Deus, o próprio Deus está sendo gestado no seio da Virgem Santíssima. Porque ele, quando escolhe vir ao mundo por meio dela, ele então vivencia todas as características próprias da natureza humana que ele assume, inclusive o desenvolvimento da natureza humana, que acontece dentro do seio da Virgem Santíssima. Vale ressaltar aqui, né, sobre essa reflexão, um ponto que eu devia colocar no começo, que daqui para frente, como a gente vai estudar o tratado, eu não vou me deter em ler linha por linha com vocês e refletir ponto por ponto, né? Justamente porque, primeiro, que é uma obrigação de todos lerem o tratado, quando há o desejo de consagração, né? Como a gente já viu, né? É uma orientação do santo e como a gente viu, né? Não dá para deixar de lado, então não tem como se consagrar sem fazer esse estudo. Então, é uma obrigação de cada um ler. A ideia é que eu consiga refletir com vocês os pontos que dá para a gente se aprofundar mais, que a gente tem algumas coisas que o santo não refletiu nesse escrito em específico, e a gente consiga, através de um escrito de um outro santo, dar uma aprofundada, ou por conta da terminologia, eu posso explicar de forma mais aprofundada. Então, eu vou tentar sempre explicar o contexto, o ponto central, mas eu dependo que vocês estejam sempre com a leitura em dia do tratado, né? Então, veja, Jesus, portanto, ele está sendo gestado no seio da Virgem Santíssima, né? E depois dessa gestação, a Virgem Santíssima, ela permanece nessa vida oculta para que ela possa, né, cada vez mais crescer nesse seu conhecimento acerca de Deus, né? Inclusive, nós lemos lá nos Evangelhos quantas vezes Maria Santíssima guardava no seu coração e meditava as coisas que ela vivenciava, justamente para o crescimento e desenvolvimento desse conhecimento sobre Deus. E aí, então, o São Luís agora ele fala de um termo que ele chama de paraíso do novo Adão. Então, a Virgem Santíssima, enquanto sua vida aqui na Terra, principalmente em sua missão unida ao seu Filho Jesus Cristo, ela assume principalmente essa característica de terra, né, que não tem um protagonismo, aonde o novo Adão habita. Então, nós temos o paraíso, onde Adão habitou e trouxe a perdição para o mundo, e agora, então, nós temos um novo paraíso, onde Jesus Cristo caminha, e por essa terra que ele caminha, ele então faz o inverso do antigo Adão. Ao invés de trazer a perdição à humanidade, ele vai trazer a salvação. Então ele coloca a Virgem Santíssima como esse paraíso terrestre, esse termo que ele utiliza, né? Paraíso terrestre da salvação humana. E então veja,
se Deus escolhe a Virgem Santíssima por uma característica tão elevada, que é ser eleita como um canal pelo qual Deus vai ir ao encontro da humanidade, o meio pelo qual ele vai ser gestado, o paraíso que vai servir de abrigo para que ele possa estabelecer o projeto da salvação. Então nós podemos determinar que a grandeza da Virgem Santíssima ela é muito superior à de qualquer outro ser humano. Né? Isso é um argumento que não faria sentido alguém tentar refutar, porque veja, nós temos grandes figuras bíblicas no Antigo Testamento que Deus sempre faz questão de falar o quanto ele admira, ele elogia aquelas pessoas, ele tem momento com eles, né? Então Deus não se revela a ninguém, mas a Moisés ele se revela, né? Ele o leva para uma montanha mais elevada sós, e ali ele se encontra com ele, né? Então nós conseguimos enxergar diversas figuras bíblicas, mas nenhuma delas foi escolhida para ser o gestor, né? Aquele que gesta o próprio Deus, escolhido para ser o meio pelo qual o próprio Deus habita a terra. Então, a grandeza da Virgem Santíssima está muito acima da grandeza de todos os outros seres. E é sempre importante a gente entender algumas coisas, né? Então, São Luís fala isso no tratado, né? Que é importante nós guardarmos sempre em nossos corações, né? A Virgem Santíssima, ela muito superior, muito grandiosa, mas diante de Deus, ela é como menor que um átomo, como um grão, né? Totalmente inferior. Então, vamos imaginar 3 camadas aqui. A mais elevada está Deus, a mais baixa está nós, seres humanos. Todo aquele que está acima de nós, independente da sua inferioridade em relação a Deus, por ela estar superior a nós só conseguimos enxergar o quão superior a nós ela é, essa criatura. E não o quão inferior ao que está acima dela ela é. Certo? Pois, e ainda a nossa visão vai ser imperfeita, tá? A gente consegue dizer o quanto nós somos inferiores à Virgem Santíssima, mas ainda assim nossa visão é imperfeita, porque nós estamos olhando para alguém que é superior. Assim como um aluno que avalia um professor, há possibilidade dessa avaliação dele dizer o quão o professor é melhor que ele, porém em alguns aspectos ele não terá conhecimento para poder dizer o quão o professor é melhor que ele, né? Pelas experiências de vida, pelo conhecimento e por tantos outros fatores. Então, o professor, ele sim consegue dizer o quão superior ao aluno ele é. Então, é próprio daquele que está acima estabelecer o grau entre ele e o inferior, né? Mas não como quem está abaixo estabelecer esses graus, dizer quanto cada um que está acima está mais ou menos acima do que ele. Portanto, cabe a Deus estabelecer o quanto a Virgem Santíssima é inferior a ele. Mas para nós, criaturas inferiores, a única coisa que nós conseguimos enxergar é o quão superior a nós a Virgem Santíssima é. Justamente porque Deus encontrou graça diante dela. Não é todo dia que a gente vê um anjo andando por aí, falando: oi, Deus viu graça diante de ti. Ele vai estabelecer um grande projeto de salvação. Sem escutar os chamados dos padres, como foi a história de vida de muitos santos, nós vamos ver coisas belíssimas, como Deus estabelece o seu chamado para os santos, etc. Mas em nenhum deles a gente vai ver um anjo descendo e falar: ó, Deus encontrou graça diante de ti, tu és cheio de graça, né? Então, isso estabelece já o quão superior a Virgem Santíssima é.
Sendo assim, como ela é superior, está mais próxima de Deus do que nós, de uma certa forma, tudo aquilo que nós conhecemos sobre a Virgem Santíssima nos será um conhecimento sobre Deus. Então, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento sobre Maria é um conhecimento que nós vamos tendo cada vez mais sobre Deus. Portanto, ele diz assim: quando, portanto, o conhecimento e o reino de Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e reino da Santíssima Virgem Maria. Então, quanto mais a Virgem Santíssima for conhecida e mais ela reinar em nossos corações, a consequência disso será um maior conhecimento de Jesus Cristo e um reinado cada vez maior dele em nossas vidas. Visto que a Virgem Santíssima foi mantida em oculta justamente para que o seu conhecimento de Deus fosse cada vez maior, para que o projeto de salvação se estabelecesse da forma adequada, e porque essa foi a vontade de Deus. Sendo assim, se Deus encontrou nela tamanha grandiosidade que estabeleceu um projeto desta realidade, é justo afirmar que tudo aquilo que nós encontramos em Maria são coisas boas, são coisas que o próprio Deus se admirou. O próprio Deus achou beleza. Se nós olharmos no Antigo Testamento, a imagem que nós temos sobre isso é sempre do rei que vê princesa dançando, né? Como, por exemplo, a rainha, né? A rainha Esther, e ele se admira com a sua beleza. Aquilo ressalta os olhos. Tá? Talvez esse seja um dos maiores erros de muitos evangélicos que negam a Virgem Santíssima. Sejam guardar no coração que a Virgem Santíssima foi escolhida por mero acaso. Ah, olha ali, peguei. Né? Porque o próprio Antigo Testamento nos traz figuras, né? Nos traz realidades, né? Em diversos momentos, onde a gente vê que um rei passa a estabelecer uma nova conduta diante de uma realidade a partir do encanto dele, a partir da fidelidade de uma certa pessoa, certo? Então, Deus escolhe salvar o povo no Egito, não é à toa que ele chama Moisés. Quando Deus decide estabelecer o seu local, né, e ele decide estabelecer uma aliança, ele chama Abraão para ir até essa terra e estabelecer a partir de Abraão uma aliança com a humanidade. Então, ele escolhe uma figura, né, e ele não escolhe Abraão ao acaso. Abraão vivia numa cidade onde a veneração a vários deuses era algo comum. E a família de Abraão era a família que guardava o monoteísmo, que viviam que guardavam a adoração e o culto a um Deus único. Então, aquela realidade que vivia, ele se mostrava como realidade, e isso ressalta os olhos de Deus. E ele chama então Abraão para sair daquele povo, caminhar até uma terra onde Deus vai estabelecer a sua aliança com a humanidade. Então, em nenhum momento a gente tem na realidade bíblica Deus chamando pessoas que não estavam nem aí com nada. O cara que estava lá na bagunça, e ele, vem você ser o elo central. Né? Ele chama, sim, figuras, muitas vezes com outras realidades. Porém, sempre aquele que vai ser o cerne, que ele vai estabelecer ali alguma relação, é sempre uma figura que lhe chama a atenção. Assim como o rei, que diz, depois que a rainha Esther encanta os seus olhos, que ele diz, me peça o que quiser, até se me pedires a terça parte do meu reino, ela lhe será concedida. Então, ele abre mão daquilo que é próprio dele como rei, que é a governar sobre a terra, devido tamanho é o encanto que a rainha causou em seus olhos. Então não é ao acaso que Jesus chama a Virgem Santíssima. Então existem coisas nelas que são boas, né? E se Deus a chama e na realidade bíblica a gente não vê ele em nenhum momento tratando de nenhuma das
questões da Virgem Santíssima que sejam negativas, então a gente vê ali uma figura onde há uma admiração total de Deus e ele a coloca em oculto, né, tamanha sua dignidade já. Diferente de, por exemplo, Moisés, que a gente escuta Deus voltando para ele e falar que se ele fizer uma coisa de determinada forma, ele vai ser punido. E Moisés faz errado e ele é punido. Então, por mais que grandiosos foram aqueles que chamaram a atenção, Deus, ele tá ali o tempo inteiro próximo para garantir que ele não se perca. Então a gente tem um profeta que vai desistir, né, que vai sentar debaixo da árvore e vai dizer que me vem a morte, pois eu não aguento mais. E aí o anjo vem e fala, Tó, pega esse pão, come, levanta e vai embora. Né? Que a sua missão não acabou. A gente tem um profeta que nega para Nínive e vai para outro caminho, a baleia tem que engolir para ele ir para o caminho certo. Então nós temos figuras que são ali modeladas, né? Mas eu queria um outro termo, são polidas, quando a gente tem um diamante, lapidadas, era o termo que eu queria, que são ali lapidadas por Deus, para que aquele projeto ele possa se estabelecer, né? Aquele projeto que Deus escolheu para fazer através daquela pessoa. Com a Virgem Santíssima, nós encontramos uma figura que Deus a chama já de cheia de graça, né? E a reconhece sempre. Então, sempre que nós vamos encontrar voltada para sua mãe, nós vemos ali uma figura já com a sua dignidade estabelecida. Inclusive, o diálogo marcante que a gente vai ter entre essas duas figuras é um diálogo onde não Deus está lapidando aquele ser, mas onde ele está escutando, né? Onde ele diz para a Virgem Santíssima, a minha hora não chegou, e ela então afirma, fazei o que ele disser, por cima da fala de Deus. Então veja, claro, essa lapidação da Virgem Santíssima, de uma certa forma, ela existe. Tá? Ela existe no sentido de ter um conhecimento maior sobre o plano de Deus. Né? Então Nossa Senhora se desespera quando perde o menino Jesus, e ele então a repreende, né? Por que estavas... Ela fala, onde você estava? Não viu que seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura? Aí ele questiona, mas, né, por que essa aflição? Não deveis saber, não sabe que eu estou sempre cuidando das coisas do meu pai? E isso para ela é um conhecimento adquirido sobre o projeto de Deus, né? Mas veja que não é uma lapidação igual aqueles outros exemplos que eu dava. Né? Nós estamos falando de uma outra realidade. Então, então a Virgem Santíssima é uma figura que no projeto da salvação que nós enxergamos, além dela ter o protagonismo de ser escolhida como meio, nós enxergamos nela um ser um ser que é admirado por Deus, pelo próprio Deus. Desde a sua anunciação é dito isso, desde as profecias do Antigo Testamento, né? E na própria relação de Cristo com a sua mãe, a gente consegue enxergar isso. Tá? Então, essa fica a afirmação. Se foi por intermédio de Maria Santíssima que Jesus veio ao mundo, também será por meio dela que ele irá reinar nos corações. Só que esse fato só irá se dar na medida em que o conhecimento sobre a Virgem Santíssima e o reinado dela em nossos corações se estabelecerem. Por isso que quanto mais devotos à Virgem Santíssima existirem, maior a chance do reinado de Deus se estabelecer sobre a humanidade. Porque nós teremos corações onde o reinado da Virgem Santíssima está sendo estabelecido. Né? Pessoas que se dedicam no seu dia a dia a ter um coração estabelecido pela Virgem Santíssima, reinado pela Virgem Santíssima. Então tá, então ele dá essa introdução, para que a gente entre no capítulo 1. Se essa realidade já por si prova, mas ele vai explicar, que há uma necessidade da devoção à Virgem Santíssima, né? Há uma necessidade. Mesmo ela sendo uma criatura tão inferior a Deus, Deus quis servir-se da Virgem Santíssima.
E ele quis servir-se dela para dois aspectos importantes. Deus quis servir-se da Virgem Santíssima no mistério da encarnação e na santificação das almas. O santo afirma. Toma mais água aqui. Tô sentindo minha garganta quase falhando. Mas vamos lá. Maria Santíssima, ela, por mais que seja uma criatura inferior a Deus, ele quis servir-se dela, tanto para encarnação, tanto no mistério da encarnação, quanto para a santificação das almas. Sobre o mistério da encarnação, já quase que nos é finalizada essa reflexão, devido a tudo que a gente já refletiu sobre causalidade, sobre essa introdução que nós fizemos agora. Então, e as outras reflexões no livro do Padre Júlio, nós já percebemos essa necessidade, mas mesmo assim, tratemos um ponto específico, né, que é o que faz a atenção de Deus voltar-se sobre a Virgem Santíssima, para que nós possamos afirmar que ela é estabelecida como um meio necessário para o mistério da encarnação. São duas as características, né, que a gente já te falou aqui de certa forma, mas eu vou estabelecer para que quem estiver anotando, né, consiga sempre marcar uma linha correta de reflexão. Então, existem duas realidades que fizeram com que Deus se encantasse pela Virgem Santíssima, para que ele voltasse o seu olhar para com ela. O primeiro é a força das orações da Virgem Santíssima. São José de Anchieta diz que a Virgem Santíssima, junto com sua mãe, se colocavam de joelho, né, constantemente. Eu não lembro se ele falava todos os dias, então eu vou afirmar constantemente, para pedir que Deus viesse logo cumprir tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Então, a sua vinda é libertar o povo, né, libertá-los da escravidão definitiva do pecado, sobretudo aquilo profetizado em Isaías, que trazia uma esperança de estar próximo a esta vinda do Messias, né, que sofreria no matadouro e traria, portanto, ao sofrer pela humanidade, expiaria nossos pecados e nos traria salvação. Elas rezavam para que isso se adiantasse, para que viesse logo, para que Deus antecipasse. E o quão essa oração, né, chamou a atenção do próprio Deus. Claro, isso a gente não pode afirmar, eu não vou afirmar sobre essa realidade da Virgem Santíssima. Isso não está escrito na Sagrada Escritura. Mas eu vou fazer uma reflexão com vocês só para a gente entender a importância da nossa oração para com a Virgem Santíssima. A oração constante da Virgem Santíssima pode ter até mesmo antecipado o projeto de Deus, né, na sua encarnação, no momento. Assim como antecipou nas bodas de Caná. Né? Claro, estou dizendo isso é uma possibilidade, porque a oração, quanto mais pura, ela tem esse poder. Né? Porque a ação de Deus, como a ação de Deus, ela é atemporal, ou seja, ela ocorre fora do tempo, ela pode se dar dentro do tempo de uma forma divina, né? Então, a ação de Deus acontece da forma como Deus estabelece. Mas dentro da temporalidade, isso pode se dar de forma distinta. Né? Então, eu lembro o testemunho de um santo, eu não vou lembrar o nome agora, eu lembro que era um santo homem, que rezava pela conversão de seu pai. E um dia um frade o questiona: por que você reza sempre pela conversão do seu pai, se o seu pai já morreu? E aí ele diz: porque meu pai não teve uma vida adequada, né? E ele precisava dessa conversão para se salvar. Então,
eu rezo constantemente pela sua conversão, pois eu sei que a minha oração hoje pode garantir a sua conversão 20 anos atrás. Ele tem consciência que o efeito da oração, ela não é temporal, mas como se trata da graça de Deus, ela é atemporal. Que a ação de Deus, claro, para nós acontece dentro do tempo, porque nós estamos vinculados ao tempo, mas ela não depende do tempo. Então ele até diz, reflete, né? Se pelas minhas orações meu pai vai alcançar a conversão e morreu em estado de graça, portanto eu devo continuar rezando por isso. Para a gente às vezes pode parecer isso muito sem sentido, né? Mas justamente porque a ação de Deus pode ser atemporal. Então pode ser que naquele momento que o pai dele morreu, aquele santo nem era muito grandioso. Mas Deus estava ali diante da morte do pai dele e falou assim, ó, eu vou lhe dar essa graça antecipada pelas orações que seu filho vai fazer lá na frente. Assim como a Virgem Santíssima foi privada do pecado original, né, recebendo os méritos da encarnação antes da encarnação, ou da encarnação não, da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição, né, que é o mistério completo, que nos liberta do pecado, ela usufrui dos méritos da paixão, morte e ressurreição no seu nascimento, na sua concepção. Então, Jesus ele não morre duas vezes, uma para privar a Virgem Santíssima do pecado e depois ele morre de novo para privar o resto da humanidade. Ele morre uma vez só. Ele não morre em toda a Santa Missa, né, separadamente. Quantas vezes Deus morreu já? O número de missa que tem. Não, a morte e a ressurreição de Cristo é uma única, que a gente vive presencialmente todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, mesmo que em temporalidades distintas. Há 2000 anos depois, mas a gente vive o mesmo mistério lá em Jerusalém, né? Lá no Monte Calvário. Então, a oração da Virgem Santíssima, claro, isso não estou afirmando que o mistério da salvação foi antecipado por conta da oração da Virgem Santíssima. Não estou afirmando isso. Mas só para a gente refletir a importância dessa oração. Inclusive, foi essa grande oração constante da Virgem Santíssima, né, desde a sua pequenez sobre reflexo e aprendizado com sua mãe, a rezar e a pedir a Deus este momento da, da antecipação da sua vinda, né? Então ela rezava constantemente pela libertação do povo. E depois o outro ponto é a sublimidade das virtudes de Maria. A gente vai ver mais para frente, quando falar de, de Rebeca, né, da passagem bíblica, né, de Isaac, Jacó, Esaú, né, a gente vai ver falar que, vocês vão lembrar disso, tá? Eu vou falar aqui só para que no futuro vocês lembrem. O manto, a roupa que Rebeca faz para que o seu esposo não confunda, não reconheça o seu filho ao toque, né? Porque um de seus filhos, né, era era de pele lisa e o outro de pele peluda. Então, para que Isaac não reconhecesse, ela então faz uma pelagem e joga sobre ele, né, do animal, para que o seu pai, que já cego, né, que não enxergava, pudesse reconhecer ali e dar a primogenitura ao outro filho. Nós vamos escutar o santo falando que essa roupa que é jogada sobre ele são justamente as virtudes de Maria. Ela joga sobre nós as suas virtudes, que é a maior beleza que ela possui, para que quando Deus nos toque, ele encontre a beleza da Virgem Santíssima, né? Então, essa realidade, né, das virtudes da Virgem Santíssima ressaltam a atenção de Deus, chamam o seu olhar. E aí então Deus olha tanto pelos pedidos de oração da Virgem Santíssima, como pelas suas virtudes. Então não tem como a gente falar que
há uma pequenez à Virgem Santíssima, uma vez que ela era possuidora de virtudes tão elevadas que chamou a atenção do próprio Deus. Tá? Então, essa realidade se torna tão forte, Deus decide então agir por meio da Virgem Santíssima. Ela passa a ser meio. Como que Deus vem até nós? Por meio de Maria. Como que Deus santifica João Batista no ventre? Santa Isabel. Ele é santificado através das palavras de Maria. A graça de Deus chega até João Batista pelas palavras de Maria. E ali ele é santificado e pula de alegria no ventre de sua mãe. Deus age nas bodas de Caná através do intermédio da Virgem Santíssima, que estabelece a ação do seu filho naquele momento. Deus mudou o seu plano por conta da Virgem Santíssima. Não. Deus ele não tem plano A e plano B. Tá? Um dia a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Agora não convém tanto. Mas para Deus não existe plano A e plano B. Uma vez que ele conhece todas as coisas, ele não precisa de plano. Então Deus não tinha o meu plano é que o meu primeiro milagre seja dia 3 de agosto. Ah, mas como a minha mãe está pedindo muito para que seja hoje, dia 2 de fevereiro, então eu vou antecipar. Vou mudar meu plano. Se ela quebrou meu plano, mas tudo bem, né? Minha mãe, não, lá, Deus não muda o seu plano. O seu primeiro milagre é feito tal como ele planejou. Né? A ação de Deus se volta para a humanidade do jeito que Deus estabeleceu. Só que na linha da nossa temporalidade, onde acontece a graça de Deus em nossas vidas, há uma mudança em linha de temporalidade. Isso não muda o projeto de Deus, porque a ação dele para com a humanidade ocorre da mesma forma, mas em temporalidades diferentes, por conta do intermédio da Virgem Santíssima. Então ela traz por uma linha do tempo mais presente. Quem é bem devoto aí, quem está fazendo a formação e já fez, rezou o ofício de Nossa Senhora, tem no ofício, né? Deus o salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Esse atraso de Maria que o ofício canta, ele fala justamente dessa presença da Virgem, devido à sua santidade, ela vive atrasada com o tempo do mundo. Então, enquanto o mundo caminha, a Virgem Santíssima ela se atrasa, ficando ligada ao tempo de Deus, né? Deus não tem tempo, ligada à eternidade, a realidade divina que é atemporal. Então ela sai da temporalidade para a atemporalidade, ou seja, ela sai do tempo para o não tempo, para o eterno. E aí isso a faz ficar deslocada do tempo. Só que é justamente esse deslocamento que é o que nos traz salvação. Porque foi esse deslocamento que chamou a atenção de Deus, foi esse deslocamento que trouxe para mais perto de nós o milagre de Deus nas bodas de Caná, que antecipou. Então, o atraso de Maria, ou seja, o deslocamento dela da temporalidade para a eternidade, torna presente para a humanidade a realidade da salvação. Deus o salve relógio que andando atrasado serviu de sinal para o verbo encarnado. Então Deus escolheu agir por meio da Virgem Santíssima, devido a essa realidade dela. Tá? E aí então, ele conclui o santo agora, falando desse primeiro ponto, da Virgem Santíssima, de Deus ter usado de Maria na encarnação, ele vai então mostrar que, a partir da encarnação, que aqui ele já vai encerrar para poder colocar o próximo ponto, que é servir-se para a santificação das almas. Então, quando a Virgem Santíssima ela é escolhida como meio,
num projeto de salvação, nós vemos que a partir dela, Deus começa a formar novos homens. A começar por Jesus Cristo, que é o novo homem por excelência, que é formado no seio da Virgem Santíssima. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não gesta, né? É muito importante esse ponto do tratado, né? Que o próprio santo fala e depois ele diz, né, para tomar cuidado com essa afirmação. Ele diz que o Espírito Santo, ele não tinha fecundidade até a Virgem Santíssima. E depois da Virgem Santíssima, a Virgem Santíssima dá ao Espírito Santo fecundidade. Como assim? Né? Justamente porque o Espírito Santo, ele cria, né, junto com a Trindade, tudo, todas as coisas. Porém, no seio da Trindade, uma só vez foi gerada a realidade trinitária, né? O Filho é gerado do Pai, né? Ele procede do Pai, e do Pai com o Filho procede o Espírito Santo. Nenhum momento mais o Espírito Santo, então, ele gera dentro da sua própria natureza. Eles criam, ou seja, eles emanam novas realidades, novas substâncias fora da natureza divina. Então ele cria a natureza humana, a natureza animal, a natureza vegetal, a natureza angelical. Ele cria fora da sua natureza. Nenhum outro ser é criado na natureza divina. Jesus é o novo homem que estabelece essa mudança, porque ele continua, mesmo ele sendo Deus, sem deixar de ser Deus, ele assume uma nova condição, que é a condição humana, que é formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, no seio da Virgem Maria, o Espírito Santo cria um novo homem, né? Que é o próprio Deus. E ele é inserido dentro da Trindade, porque ele não deixa de ser Deus. Então existe uma nova condição humana que agora faz parte da realidade divina. Então foi inserida dentro da natureza divina a condição humana, com o novo homem que é Jesus Cristo. Por isso, a partir do nascimento de Jesus Cristo, nós vamos escutar os apóstolos falando de participação na natureza divina. Com Cristo, somos filhos, né? O que estabelece o grau de filiação, né? Sempre é importante falar isso daqui, né? Não é à toa quando a gente fala de filiação, porque o grau de filiação, ele implica ser um ser que gerou que gerou outro ser na sua própria natureza. Então o pai, ele é pai quando ele gera um ser da sua natureza. Então não existe pai de cachorro. Não vão me censurar por isso. Não vão me cancelar. Mas não existe pai e mãe de pet. O termo pai e mãe, ele deve ser usado para filiação. Filiação. Grau de filiação. O ser que dá a natureza para outro ser. Então, o grau de filiação, ele sempre vai estar entre dois sujeitos da mesma substância. Então, a gente tem, da mesma natureza, perdão. A natureza humana, eu posso dizer entre dois seres da natureza humana que existe um grau de filiação entre eles. Ou seja, existe uma relação de filiação. Né? Assim como, sobre certo aspecto, a gente pode dizer que existe um grau de filiação entre dois cachorros da mesma natureza, né? A mãe e o filhotinho ali. Existe um grau de filiação, né, entre a natureza. De uma certa forma, né, a gente pode dizer isso. E, portanto, o grau de filiação na realidade divina era dado somente a Jesus Cristo. Ele é filho do Pai. Por quê? Porque ele é da mesma natureza. Certo? É uma só substância, três pessoas, mas uma pessoa que é da mesma natureza. Portanto, existe uma filiação. Porém, esse Filho de Deus,
ele passa a assumir a condição humana, fazendo da condição humana filha de Deus. Então, com a encarnação de Jesus Cristo, a humanidade passa a ser filha de Deus em Jesus Cristo. Então, Cristo é o primeiro a assumir essa condição e a dar essa condição a nós. Por isso, somente aqueles que por Cristo forem batizados serão então chamados filhos de Deus. Claro que a gente vai ver escrito dos apóstolos dizer que essa filiação é adotiva, porque nós não possuímos a mesma natureza. Nós não nos tornamos Deus. Nós nos tornamos participantes de sua natureza. É diferente, né? Então nós continuamos sendo natureza humana, pertencentes à natureza humana, mas participantes da natureza divina, com Jesus Cristo. Porque ele inseriu a natureza humana na natureza divina. E a partir de então, nós começamos a gerar filhos de Deus. Por mais que um único filho, né, que é o próprio Jesus Cristo, mas diversos filhos adotivos. Então nós temos o Espírito gerando dentro da sua própria natureza, ainda que seres não da mesma natureza. Então, com a Virgem Santíssima, Jesus Cristo é o primeiro fruto do Espírito Santo, é a primeira gestação. Mas como Jesus Cristo? Sendo que o Espírito Santo provém do Filho, junto com o Pai. Mas é porque a ação se dá por meio do Espírito Santo. Na geração da natureza humana, que Jesus passa a assumir. Então, enquanto Deus, realmente, né, ele é o Espírito Santo que provém, né, mas eles são uma só natureza. Mas essa característica da nova natureza que ele assume, o Espírito Santo então está gestando esta nova realidade na natureza divina, por meio da Virgem Santíssima. É ela que traz essa realidade, certo? Então, Maria Santíssima passa a dar essa fecundidade ao Espírito Santo dentro da própria natureza divina. E então esse é o ponto central para nós irmos para o segundo ponto. Tá, então Deus serviu-se de Maria na encarnação, conforme nós vimos agora, e tantas outras reflexões que já fizemos, mas ele quis servir-se de Maria também na santificação das almas. Certo? Então aqui nós temos alguns pontos que o santo reflete separadamente para que a gente entenda que há necessidade da Virgem Santíssima, tanto no mistério da encarnação, pois sem o sim dela, sem a participação dela, o projeto não se daria, já que Deus a escolheu como meio. E também que sem ela não há santificação das almas. Certo? Então veja, a conduta da Santíssima Trindade, tá? Que a gente já vai entrar numa outra reflexão. A conduta da Santíssima Trindade, ou seja, a forma que Deus age, ela é sempre a mesma. Deus, como ele é um ser puro e santo, ele sempre faz as coisas pelos caminhos mais puro e mais santo. Sendo assim, a ação de Deus é sempre semelhante. Tá? Esse aqui é um ponto muito interessante, tá? Como o tema de hoje é mais curto, eu estou fazendo algumas reflexões à parte, que esse ponto que é muito interessante. Viu? Inclusive, o demônio, ele utiliza muito essa verdade de que as coisas divinas sempre se caminham no mesmo padrão, já que Deus, ele é puramente santo, então todas as coisas que ele faz vai ser sempre no caminho da santidade, no caminho da pureza, no caminho da plenitude divina. Assim como as coisas ruins, elas se dão sempre em oposição ao bem. Portanto, elas sempre serão repetidas, né? Então, o demônio, ele sabe perder as almas, porque ele tem facilidade em reconhecer que nós vamos cair sempre no mesmo padrão. Tá? Então, vocês já, por mais novo que vocês sejam, né, ou mais velhos, com certeza já escutou, já viu uma realidade dessa. De você escutar uma história de como aconteceu com a pessoa, e aí todo mundo fala, meu, mas sempre acontece isso, sabe? Ninguém quer ver, meu. Não, é óbvio, sabe? Tá acontecendo, é isso. Um pai e uma mãe, né, sabe? Fala, filho, ó, você tá fazendo coisa errada. Não tô, não. Sei que tá, não sei que...
Sei que tá, né? A mãe vai tendo conhecimento porque as coisas se dão, de certa forma, padronizadas. Uma vez que nós somos criados e a bondade está em nossos corações e ela caminha. Então, nós caminhamos na bondade ou não. E então vai sendo sempre evidente para onde a gente deve seguir, né? Então, se eu sou um professor e dou aula, e aí eu vejo o aluno, né, que conversa, dorme, conversa, dorme, conversa, dorme, conversa, dorme. Não estuda, né? Não estuda, conversa, dorme, não estuda. Então, ele vai reprovar na prova. E não vai ser nenhuma novidade para mim. Por quê? As coisas tendem a caminhar sempre numa mesma realidade. Se eu me esforço e estudo, eu adquiro conhecimento. Se eu adquiro conhecimento, eu passo na prova. Então, como tudo caminha de forma mais perfeita, em Deus, isso se dá de uma forma mais clara. A ação de Deus vai ser sempre, de uma certa forma, repetida, num sentido, né, e ao mesmo tempo sempre diferente, né, porque Deus ele tem esse aspecto contraditório por ele ser Deus, para a gente não compreender. Então, para a gente sempre vai parecer repetido e ao mesmo tempo contraditório, é diferente, né? Não contraditório, mas é diferente. Justamente porque ele faz sempre da forma mais perfeita. Então, se a gente olhar o Antigo Testamento, quantas histórias a gente tem que parecem semelhantes, né? Quantas narrativas dos evangelhos a gente vai ver que parecem fatos semelhantes. Ah, João, claro, né? São 4 evangelistas, tem uns fatos que 2 evangelistas contam, não. Mas você pegar no mesmo evangelho, tem algumas situações que parecem ter o mesmo enredo, né? É que nem a gente assistindo o filme, né? Parece que sempre, às vezes, por mais que os escritores tentem diferenciar uma coisa ou outra, tem coisas no filme que a gente já sabe como vai ser, porque a vida humana se dá dessa forma. Então, a conduta de Deus, ela sempre vai ser seguir a bondade, sempre a perfeição. Portanto, ela vai ter sempre características de ser sempre semelhante. Então, se Deus escolhe estabelecer um projeto de salvação, é porque ele tinha um conhecimento de que aquele era o projeto mais perfeito. Isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante mesmo, notar e guardar. Né? Não é ao acaso, como eu falava no início, não é ao acaso que Deus escolhe a Virgem Santíssima. Né? Por quê? Eu tenho como serrar a árvore com uma faca de cozinha, com a motosserra, com um machado, com uma, sei lá, com diversas formas. Mas eu não vou ter, às vezes, um conhecimento de qual vai ser o caminho mais perfeito. Claro, no de cortar uma árvore, talvez eu tenha conhecimento de pegar uma motosserra, vai ser mais rápido, o corte vai ser mais preciso, enfim, vai ser quase tudo melhor. Então, ali é o fato, né? Mas para algumas realidades, a gente não tem o conhecimento de qual o caminho mais perfeito. Mas Deus tem. E Deus, ele tem um conhecimento de tudo aquilo que iria beneficiar a nossa alma. Tudo aquilo que beneficia a nossa alma. Então, veja, se eu tenho vários caminhos de salvação, ele escolheria sempre o mais perfeito. Ele iria escolher o mais perfeito. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, Deus poderia ter feito de outra forma. Mas, com certeza, se ele fizesse de outra forma, a quantidade de pessoas que seriam salvas seria menor, ou talvez eu possa dizer muito menor, do que a quantidade de pessoas que vão se salvar ao ser estabelecido o projeto da salvação como foi feito. Porque Deus com certeza escolheu o caminho mais perfeito. Deus não faria algo contrário à sua natureza. A natureza divina pede, não tem como Deus agir como fora da bondade. Porque ele, por ser Deus, a sua natureza ser pura bondade, ele não tem como agir com maldade. Então Deus, ele estabelece um caminho, né, um projeto, que ele é o mais perfeito, necessariamente. Então, se o caminho mais perfeito era escolher a Virgem Santíssima, dentre um monte de criaturas, escolher uma que seria o canal para a graça se estabelecer na humanidade, então ele vai repetir esse mesmo processo. Então, fazer por Maria vai ser sempre melhor para a humanidade. Assim ele o fez na encarnação, assim ele o fez com João Batista, assim ele fez nas bodas de Caná, e assim ele continua fazendo. Constantemente.
Então, se a ação da Trindade se repete e Nossa Senhora foi necessária na salvação, portanto, eu devo afirmar que toda relação entre mim e Deus, ela deve ser dada por meio de Maria. Como a santificação é um processo que está envolvido a relação entre eu e Deus, há de se afirmar que vai ser necessária a presença da Virgem Santíssima. Tá? Isso é um primeiro argumento para dizer que Deus serviu-se de Maria para a santificação das almas. Né? Gente, eu tenho uma mania. Vou só cortar aqui, tá? Quando eu tô falando e não é presencial, eu adquiri, infelizmente na época da pandemia, eu adquiri essa mania. De quando eu tô pensando, eu ficar olhando para outras coisas, né? Então eu tô aqui falando com vocês, eu fico olhando aqui pra garrafa de água, eu fico olhando aqui, né, pro papel, pro meu quebra-cabeça aqui. Né? Foi um costume que eu adquiri, né? Não consigo ficar olhando pra tela, tá? Mas se isso for muito ruim para vocês em manter o foco naquilo que eu tô falando, entendeu? Vocês podem me falar, tá? No WhatsApp, falar, João, seria melhor se você ficasse olhando aqui pra câmera, né? Porque talvez vocês dá a sensação mais de participação de que eu tô falando com vocês. E eu tenho consciência disso, tá? Tenho consciência que eu falar online, olhando pra câmera, dá mais sensação de que vocês estão participando aqui comigo. Eu faço essa sensação. Só que eu adquiri esse vício, né? Vício porque é ruim mesmo. De eu ficar olhando para outras coisas. Aí toda hora, às vezes, eu me pego muito falando aqui, olhando para baixo, e falo, meu Deus, deve estar muito estranho eles me olhando lá e eu assim, olhando para baixo. Mas eu vou tentar sempre. Mas se isso estiver muito ruim assim para vocês, vocês falam, tá? Eu vou tentando sempre me corrigir, mas às vezes ter consciência de que tá muito ruim para alguém me ajude a corrigir com mais força esse mau hábito. Mas enfim, voltando. Então Deus serviu-se de Maria na encarnação, portanto, deve servir-se dela em todas as minhas relações para com ele. E um argumento que nós trazemos para dizer isso é o que a gente já vimos outro dia, que é chamado de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Né? Deus reúne na Virgem Santíssima todas as graças, né, em sua alma, para que ela seja a administradora. Né? No tratado, se vocês lembram bem dessa parte quando vocês leram, o santo fala tanto da reunião das graças da Virgem Santíssima, como do aqueduto da graça, né? O aqueduto, né? A tubulação gigante por onde passa todas as graças de Deus, é a Virgem Santíssima. Então, vale essa reflexão do aqueduto e da graça da administradora. Ele fala também do termo da tesoureira, né? Nossa Senhora como tesoureira das graças, né? O tesoureiro é aquele que administra, né, os bens. E ela administra o maior bem que Deus dá aos homens, que é a sua graça. E lembra que eu falei, né? A graça é um acidente da alma, ou seja, ela está na alma. A graça não existe fora da alma, porque ela não é uma substância. Né? Então a gente tem a parede, que é uma substância. A cor é um acidente. O acidente existe na substância. Então, a cor existe na parede. Então, a parede é azul. O azul não é alguma coisa, o azul não está andando por aí. Né? Eu digo que a pedra é dura. A dureza não está andando por aí. Né? A dureza está em alguma coisa. Então, ela é um acidente. Ela está na substância, ela está na pedra. Ela está na porta. Ela está na parede. A parede é dura. Então, a dureza está na parede. A cor está na parede. Então, a cor é um acidente, a dureza é um acidente. O tamanho, a parede é grande ou é pequena, isso não muda o fato dela ser parede. Né? E o tamanho não existe sozinho. Não existe tamanho. Fui num chá e eu encontrei lá o tamanho, eu encontrei o azul, eu encontrei a dureza, tomando um chá da tarde. Não, não existe. Não existe. Mas eu vou até a rua e encontro a parede. Ela tá lá. Substância, parede. Não tomando café, mas nem o chá da tarde, mas ela tá lá. Então, ela é uma substância. E o acidente está na substância. Então, a cor é um acidente, a dureza, o tamanho, a relação,
né? E a alma, a graça, é um acidente. Portanto, ela está em alguma coisa. E o local próprio da graça é a alma. Então, a Virgem Santíssima é medianeira, então todas as graças estão contidas nela. Então, esse é um segundo argumento. Se todas as graças estão contidas na Virgem Santíssima, a forma de eu acessar as graças de Deus é através da Virgem Santíssima. Como a minha santificação depende da graça, então a minha santificação depende da Virgem Santíssima. Então, mais uma vez, afirma, Deus quis servir-se de Maria para a nossa santificação. O outro argumento. No céu, Deus, Jesus, continua sendo filho de Maria, tal como ele é aqui na terra. Portanto, ele conserva a sua submissão à Virgem Santíssima. Ou seja, ele conserva essa característica de filho, na qual as coisas passam primeiro pela mãe para poder chegar ao filho, né? E sai do filho por meio da mãe, né? Então nós recebemos as graças de Deus por meio de Maria e as nossas orações são levadas a Deus através de Maria. Então ele continua sendo filho de Maria no céu. Tá? Então, a Virgem Santíssima traz essa realidade. Por ela ser a mãe, então ele confia a ela o governo e a regência do seu reino. Né? E é muito interessante que não tem como nós afirmarmos, né, não se afirma isso, que a Virgem Santíssima manda em Jesus Cristo. Tá? Então, que ele é um ser totalmente superior. Mas nós podemos afirmar que, né, existe, Deus deixa a Virgem Santíssima gestar isso, mas isso não é dar ordem a ele. Ela não manda ele fazer aquilo nas bodas de Caná. Ela intercede e ele antecipa. Certo? E isso justamente se dá por quê? Porque a Virgem Santíssima, ela faz tudo aquilo que é próprio de Deus. Ela sempre faz a vontade de Deus. Portanto, tudo aquilo que ela faz é conforme a vontade de Deus, porque ela não age fora da vontade divina. Desta forma, tudo aquilo que ela realiza em nossas vidas é vontade de Deus. Portanto, a nossa salvação depende de Maria, né? Deus quis servir-se de Maria para a santificação das almas, pois ele sabe que por meio dela será feita a vontade de Deus na humanidade. Em seguida, ainda acrescenta, Deus usa de Maria para gerar os seus novos filhos. Conforme a gente falou, que eu falei para vocês que era uma introdução, aquilo que a gente encerrou no outro ponto, era uma introdução para esse ponto. Agora, Deus quis, ele, por meio de Maria, ele gesta novos filhos. Por que por meio de Maria? Só Jesus foi formado no seio de Maria. Nós não somos gestados, somos sim. Porque a nossa filiação, isso aqui a gente argumenta os bíblicos, né? A nossa filiação se dá a partir do momento que nós nos tornamos em Cristo uma nova criatura. Então, como ele é o primogênito, a partir dele nós nos tornamos filhos de Deus. Então, o que nos garante essa condição de filhos, que nos garante o reino dos céus, é receber a graça de Deus em nossas vidas, através do batismo, fazendo-nos participantes do mistério de paixão, morte e ressurreição de Cristo, com o nosso batismo. Com isso, nós somos gestados no corpo místico de Cristo, ou seja, nós fazemos com Cristo um só corpo. E é isso que nos garante a participação na natureza divina. É Cristo o elo que coloca a natureza divina participante a natureza humana como participante da natureza divina. É Jesus Cristo. Por isso que nós devemos ser nele um corpo, para que com ele possamos habitar o reino dos céus. Por isso essa imagem da igreja como corpo de Cristo. Então, todo o corpo de Cristo é gerado no mesmo lugar. E como foi a Virgem Santíssima que gestou a Cristo, que é a cabeça, então ela gestou a cabeça da igreja, não é possível que uma pessoa geste apenas a cabeça. Não tem uma amigas que falam, vamos ter um filho gestado em partes, né? Uma mãe vai gestar a cabeça, a outra vai gestar um braço, a outra o outro braço, a outra uma perna, a outra perna, e outro o resto
do corpo. Aí cada uma palha uma parte e a gente monta a criança. Quem dá à luz a uma vida, a um corpo completo. Assim também a Virgem Santíssima dá à luz a igreja completa, a Jesus Cristo que é a cabeça e a todos os membros. Então toda a gestação da igreja é feita no seio da Virgem Santíssima. Então Deus usou de Maria para gerar os novos filhos. Portanto, ele usou de Maria para a santificação das almas. Mais um argumento para esta afirmação. Por meio de Maria, Deus, ele quer constantemente encarnar-se em nossas vidas, né? Conforme nós estávamos falando agora, né? Ele gera novos filhos. E aí, então, aqueles que são predestinados, né, que são chamados à vida de santidade, são então inseridos no seio da Virgem Santíssima para que sejam gestados, para que sejam formados, para que se desenvolvam. Então, o desenvolver da nossa vida espiritual também se dá no seio da Virgem Santíssima. Veja, se eu alcançar a condição de Maria, né, que é impossível, né, alguém chegar no nível de santidade dela, tá? Mas vamos dizer, se eu chegasse ao nível dela, isso o evangélico não entende, alguns, né, que não seguem a Virgem Santíssima, eu seria um grande santo se eu chegasse lá. Porque com as virtudes que a Virgem Santíssima tinha em vida, Deus viu graça diante dela. E ó, por tudo que eu já tentei fazer de bom hoje, o único encontro de Deus que eu estou precisando, que eu vou ter nesse final de semana, vai ser o de um padre para confissão e da Santa Missa. É esse o encontro. Jesus está dizendo, João, você precisa de muita coisa ainda, você tem que melhorar muito. Dependente de tudo que eu já fiz de bom na minha vida, Deus até hoje não fez questão de vir aqui falar comigo e dizer, assim, ó, mandar um anjo para dizer, ó, eu achei graça diante de ti. Porque nosso grau, né, e eu dizendo meu ainda, é extremamente, né, se o santo diz que em comparação a Deus, a Virgem Santíssima é menor que um átomo, eu em comparação à Virgem Santíssima, sou menor que isso ainda. Sou menor que essa realidade. Então, se eu chegar ao exemplo das virtudes da Virgem Santíssima, pronto, aí acabou. Isso é um grande santo. Se alguém de nós conseguirmos isso, grande santo. Porque se alguém chegar nesse nível, isso vai como que brilhar dentro da terra. É aquela pessoa que Deus vai olhar e vai fazer questão de vir admirar para dizer, meu filho amado, venha para próximo de mim. Então, no seio da Virgem Santíssima, é lá que nós adquirimos as virtudes que nós precisamos para podermos nos aproximarmos de Jesus Cristo. Sendo assim, e aí é o último ponto que ele coloca, a Virgem Santíssima, ela lança as raízes das virtudes. Tá? E é muito interessante entender isso, que às vezes você vai escutar alguém argumentando. Mas por que ter a Virgem Santíssima como modelo, se eu posso ter Jesus Cristo? Ora, bolas. O povo do Antigo Testamento tinha Deus como modelo, tinha os mandamentos dados por Moisés, né? Tinha a oração direta com Deus, e isso não era suficiente. Para redimir os pecados foi necessária a salvação. Foi o mistério da encarnação. Então, para a nossa relação com Deus se estabelecer mesmo, foi necessária a Virgem Santíssima. Por que, João? Porque, tá, a gente tem vários argumentos teológicos, mas no máximo, se a gente for no mais profundo, não tem como a gente saber no máximo porque assim. Porque Deus percebeu que esse era o melhor caminho a se dar. Por que não mostrar as suas virtudes? Porque as suas virtudes são extremamente elevadas. Deus não possui virtudes, ele é a excelência de tudo aquilo que a gente entende por virtude. Se a gente fala de bondade, Deus é a pura bondade. E nós não conseguimos enxergar a bondade presente numa criança. A gente não consegue enxergar a beleza presente na natureza. A gente não consegue enxergar a beleza que existe na própria ordem das coisas. A gente não consegue enxergar que Deus estabelece um princípio moral na nossa natureza.
Então, basta a gente olhar a própria realidade e nós somos capazes de enxergar uma lei natural que está estabelecida na própria criação. E nós não somos capazes de enxergar isso. Deus precisou ressaltar a nossa atenção para as coisas boas, verdadeiras e belas, para que nossos olhos enxergassem a verdade. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, prestem atenção em mim. Mas ele tem consciência, né? E claro, eu não posso dizer aqui com profunda autoridade, uma vez que eu não sou Deus e eu não tenho um conhecimento pleno da realidade humana para dizer como seria melhor se dar dessa forma do que de outra forma. Tá? Mas o fato é, a humanidade não consegue enxergar, nós somos burros, né? Como Deus diz, né? Que nós não, os filhos da luz não percebem as coisas como os filhos das trevas. Nós não somos inteligentes como os filhos das trevas, no sentido de perceber algumas realidades. Então, dificilmente nós conseguimos nos espelhar na realidade divina, porque nós não estamos falando de virtudes. Nós não estamos falando aqui mais de um ser humano repleto de coisas a se assimilar. Nós estamos falando do próprio Deus, que é o exemplo e modelo de todas as coisas. Então, Deus é, por excelência, o modelo de todas as coisas. Mas nós não conseguimos seguir este modelo. Tá, você quer fazer as coisas sem nenhum outro exemplo? Quer seguir direto Jesus Cristo? Tenta. Mas difícil isso se dará. Senão ele não tinha deixado o apóstolo, ele não tinha deixado a igreja, ele não tinha deixado a Virgem Santíssima no meio da cruz. Ele não teria feito isso se simplesmente ele ter vindo e anunciado que ele era Cristo bastasse, ele não tinha deixado os apóstolos. Ele não tinha dito que quem viria depois dele faria obras maiores. Para que a gente precisa de pessoas fazendo obras maiores se Jesus por si só já basta? As obras que ele fez já é capaz de converter nossos corações. Né? Nossa Senhora em Fátima mexeu o sol. E quantas pessoas será que desceram de lá já duvidando da graça de Deus? Dizendo que foi um fato, que o cientista prova, que não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Eu já vi, né? Eu fui lá, né? Eu já não é um milagre estabelecido pela igreja, mas eu quando vi pessoalmente a imagem de Nossa Senhora do Mel, eu vi aquela realidade, né? E é profunda, né? O dia que ela teve missão aqui na minha paróquia, a gente teve a graça dela ter ficado aqui em casa, né? A imagem. Ela dormiu aqui 2 noites. E a gente ficava a noite, era engraçado que a gente ajudava o pessoal aqui a fazer todo o processo de cuidado com a imagem, né? Então, ela estava sempre enrolada num plástico para transportar, porque não podia tocar direto na imagem. Só que aí ela não dormia, né, no plástico. E aí, então, a gente tinha que tirar o plástico. Aí, como ele estava ali com aquele mel escorrendo, a gente tinha que raspar todo o mel do plástico e colocar em pote para depois dar para o padre para distribuir o povo. E aí a gente deixava a imagem ali. E aí eu lembro que quando a gente terminou de tirar todo o mel do plástico, aí ficou todo mundo de casa assim, olhando, encantado. A gente olhava a imagem, olhava, via que ela era oca, se encantava com aquele mistério, de onde vem o mel, e tinha o mel, e tinha o sal, e de repente tinha azeite junto, e aquele mistério extraordinário. E eu escutei, né, uma pessoa, né, na igreja, lá diante da imagem, falando assim, meu, isso aí é mal, pô, isso aí é zoeira, cara, isso aí é invenção, isso daí é, né? Então, com Deus fazendo graças, nós somos capazes de desviar do caminho, né? Se Judas, andando com Cristo, foi capaz de trocá-lo por moedas, e Jesus ele alertou Judas, quando ele disse que era um absurdo aquela mulher quebrar o vidro, né, de perfume nos pés de Jesus, sendo que valia tanto e poderia alimentar tantos pobres. E Jesus alerta Judas, né? Pobre sempre haverá entre vós, mas ela escolheu estar aos meus pés. E isso deve ser louvado. Eis aqui uma situação que deve ser admirada. É um coração convertido. Ele está alertando Judas. Não deixe o seu coração se corromper por uma realidade falsa, por uma confusão que você está tendo. Na verdade, você não está preocupado com os pobres. Você está preocupado com os bens materiais. E Judas, mesmo assim, desvia. Então, veja, há possibilidade, mas é muito difícil.
A imitação de Cristo, ela é possível, né? Inclusive, o maior livro de espiritualidade talvez já escrito é a Imitação de Cristo, né? Exaltado por inúmeros santos, né? Livro de cabeceira, de João Paulo II, junto com o Tratado da Verdadeira Devoção, meditação diária de diversos santos. Então, é um livro que fez parte da santidade de grandes santos. O nome do livro é Imitação de Cristo. Várias reflexões sobre a pessoa de Cristo, sobre suas virtudes, sobre exemplo dele, modelo. Então, tem como, é possível meditá-lo. Mas a realidade da Virgem Santíssima, sendo escolhida como meio, faz com que a humanidade tenha uma forma de acessar a realidade divina de uma forma diferente. E essa é a grande diferença num projeto escolhido por Deus. Portanto, não dá para negar essa necessidade da Virgem Santíssima. Porque é ela que lança as virtudes, as raízes das virtudes. Se o ápice da virtude é Jesus Cristo, porque a virtude são atos constantes, né? Então a virtude são nossos hábitos constantes nossas atitudes constantes para o bem, são virtudes. Então ela vai se aperfeiçoando até ela chegar no seu ápice. Então eu vou praticando coisas boas até chegar no ápice daquela prática. Então eu vou procurando viver, por exemplo, a justiça até que eu alcance a justiça. Ou seja, até que eu me torne um ser justo por excelência, né? Mas eu, mesmo nessa alcançar isso, eu ainda não serei a justiça, porque a justiça é Deus. Mas o meu ápice é me encontrar com aquele que é justo. Então, quanto mais práticas justas eu fizer, ou seja, quanto mais virtude eu adquirir em relação à justiça, mais justo eu vou ficando. Até que eu alcance o nível de justiça aonde eu já esteja próximo de Deus. Que me faça muito unido a Deus. Então, o ápice das virtudes é Cristo. Pois nele está a consumação e a plenitude de todas as coisas. Mas as virtudes são lançadas pela Virgem Santíssima. A raiz das virtudes são lançadas pela Virgem Santíssima. Então a gente começa a ser justo, a gente vai aprendendo com a Virgem Santíssima, que é o modelo perfeito. Então, para que negar a necessidade de todos os dias eu recorrer à Virgem Santíssima, uma vez que enquanto ela estava no início do projeto da salvação, ou seja, quando quando lhe é anunciado a encarnação, né, do Verbo, o anjo já diz que ela foi encontrada cheia de graça. Então ela já está cheia de virtudes. Ela já está plena de virtudes. Então, se eu ficar aprendendo com ela, se eu deixar ela me ensinar a ser virtuoso, quando eu estiver sendo um aluno nota 9 dela, eu já vou ter entendido por que ela era necessária para minha salvação. Porque eu já vou estar muito próximo de Deus. Né? Se nós somos nota 10 na escola da Virgem Santíssima, nós cresceremos em tal grau nas virtudes que logo Deus nos concederá graças particulares e especiais, como ele fez com os grandes santos. Então, a devoção à Virgem Santíssima nos garante isso. Portanto, a devoção à Virgem Santíssima é necessária. É necessária no projeto da encarnação, porque Deus quis estabelecer ela como meio. Então, ela passa a ser necessária para que nos fosse dado Cristo da melhor forma. Sendo assim, ela também é necessária para que a nossa santificação aconteça. Seja porque é ela que lança as virtudes, as raízes das virtudes, ela que é o nosso modelo, seja porque ela gesta os predestinados, seja porque ela gesta os membros do corpo da igreja, né, do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, seja porque ela é a medianeira de todas as graças, ela é o aqueduto por onde passam todas as graças, ou seja, só dela nos vêm as graças que vêm de Deus. E porque Deus escolheu, né? Então, como Deus escolheu fazer tudo dessa forma, então, uma vez que a encarnação se deu assim, também a minha participação na encarnação será assim. Se a encarnação é por meio da Virgem Santíssima, a minha participação na encarnação é por meio da Virgem Santíssima. Como a santificação é a nossa participação na encarnação, né? Em todo o mistério,
depois também na paixão, morte e ressurreição. Então a nossa santificação se dá através da devoção à Virgem Santíssima. Por isso é necessária essa devoção, né? Aí então ele vai continuar dizendo assim: se é necessário, então essa devoção, passa-se a surgir algumas necessidades, né? Cadê o meu índice aqui completo? Passa a surgir algumas necessidades. Então, se eu afirmo, algumas necessidades, algumas consequências. Se eu afirmo esses princípios da necessidade da devoção, esses aqui são os princípios, tá? Primeiro princípio, eu não usei esse termo, tá? Porque eu esqueci, tá? Mas é importante, quem anotou, marcar isso, tá? A necessidade da devoção da Virgem Santíssima, ela tem dois princípios fundamentais. O primeiro princípio que a gente viu é esse: Deus quis servir-se de Maria no mistério da encarnação. O segundo princípio, Deus quis servir-se de Maria para a santificação das almas. Na santificação das almas. Então, esses são os dois princípios que nos garante a certeza de que há uma necessidade da devoção à Virgem Santíssima. Esses são os princípios. Agora, quais são as consequências de nós afirmarmos isso? A consequência é... Isso não precisa anotar, tá? Agora. A primeira consequência é que se há a necessidade, segundo esses princípios, então Maria ela é a rainha dos corações. E Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Certo? E isso está no artigo 2 desse primeiro capítulo, que vai ser o que nós vamos ler para a semana que vem. Então, lê o artigo 2, que são as consequências. Tá? Então, todo o artigo 2. Aí a gente vai tratar ele no próximo encontro. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, sobre esses que nós tratamos, pode ficar sempre à vontade para me chamar, para conversar comigo, tá bom? E aí a gente vai tirando dúvidas. Então vamos encerrar. Creio que é isso. E aí eu convido, já acho importante, como agora a gente já começou a ler o tratado, aqueles que ainda não pensou ainda na data de quando vai se consagrar, né? Começa já a fazer um projeto de consagração, né? Pensa na data, começa a refletir sobre a sua vida, sobre tudo isso que a gente já falou sobre a devoção, né? Aquilo que você precisa mudar, as virtudes que você precisa adquirir, a busca de Maria, o conhecimento de Maria, como que eu posso conhecer mais Maria, né? Só rezando o terço, né? Rezando o terço, mas de que forma? Mudar meu jeito de rezar o terço, talvez ser um pouco mais devoto, rezar uma Ave Maria de manhã, antes de dormir, depois de acordar, me confessar com mais frequência, começar a fazer um projeto de vida, né, relacionado à sua vida espiritual, tendo como vista a sua consagração, tá? Eu acho importante vocês já irem fazendo isso, tá bom? Para que vocês tenham mais desejo de procurar conhecer a devoção e a vida da Virgem Santíssima, tá bom? Então vamos encerrar. Pedir a Nossa Senhora que nos auxilie. Pedir também a intercessão de Santo Antônio, que no próximo dia 13 iremos celebrar a sua festa, para que ele, que foi tão devoto da Virgem Santíssima e tanto propagou o Evangelho, auxilie-nos para que possamos também nós sermos verdadeiros devotos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Maria de Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.